Que lindo dia para se viver. Coloca a mão no seu coração e sente a presença de Deus. Ponto aqui, ó, central do peito, ponto do acolhimento. Quando você coloca a mão assim, sente sendo acolhida por Deus, nas mãos de Deus. Coloca a sua vida nas mãos de Deus e Ele vai te guiar. Senhor Deus, Senhor Pai, agradecemos, ó Pai, por esse dia, agradecemos, ó Pai, pela sua presença. Colocamos, Senhor, a vida nas suas mãos, os planos. Diz assim, Senhor, te entrego a minha vida nas suas mãos. Faça, Senhor, os seus planos, faça os teus planos, Senhor, na minha vida acontecer. Eu te aceito como único e verdadeiro Salvador na minha vida, Senhor. Sente a graça, a gratidão pelo dia, a gratidão pela semana que passou, pela semana que vai iniciar, pelo final de semana, pela casa, pela família, pelos filhos, pelas pessoas próximas, pelos amigos, aquelas pessoas que estão te ajudando, pelas pessoas que o Senhor coloca na sua vida para você ajudar também. Ajude, seja ao fazer para Deus, resgatando almas, levando a mensagem dele. Senhor, cura o coração. Cura, Senhor Jesus, o coração de mágoa, o coração que está ferido, ó Pai. Que entendamos a sua presença. Deus, cuida de cada um, esse é o pedido de hoje, de cada detalhe, Senhor, que nós aceitamos a sua presença, que nós aceitamos os seus planos na nossa vida, que muitas das vezes a gente quer fazer como a gente quer, mas na nossa vida que seja feita a sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Poderosos energizados em Cristo Jesus, deixa eu ver quem está aqui, seja bem-vinda. Cida, Ana, Douglas, Adriana, Márcia, Jane sempre ativa no estudo bíblico, né? Nas aulas. Leni, que Deus abençoe. E a Rosemary também, que vai trazer a mensagem de hoje. Que Deus use as suas palavras, que Deus coloque as palavras na sua boca hoje e fale a cada coração. Em nome de Jesus. Pode abrir o microfone aí. Amém. Eita, glória de Deus! Gente, que lindo dia para se viver na presença de Deus, acordar de manhã, com a oração poderosa de Elane. Gratidão, viu, Elane, pelo convite. Eu sei que já tem pessoas aqui do Tesouro de Sabedoria, vocês vão me ouvir amanhã e hoje. Amém. Eita, glória. Que Deus continue abençoando. Quando o Elane fez esse convite, eu falei, Pai eterno, o que a gente não faz pela palavra de Deus? E eu falo assim, Elane tem me abençoado muito nessa caminhada, todo domingo ali presente. Eu falei assim, não tem nem como falar não. Gente, eu deixei de assistir o Jogo do Brasil para não ficar emocionada. Vocês não estão entendendo. Eu falei, eu quero ficar emocionada pela palavra. Porque eu me conheço, eu amo o Jogo do Brasil. Eu amo o jogo. Aí eu iria gritar, eu iria estar emocionada. Mas eu falei, papai, cuida do meu coração. Eu vou dormir mais cedo, vou acordar cedo, e quarta-feira vai ter célula, vai ter o jogo com várias pessoas, eu vou estar ali com os irmãos também assistindo, mas bora para a palavra de Deus que Nielane falou, que a palavra do Senhor agora possa falar ao seu coração. Abre o seu coração, esteja aqui no momento presente, coloca a mão aí no seu coração e fala assim, eu sou amada por Deus, eu sou próspera, eu sou resgatada. Pai, nesse momento que a tua palavra entra no meu coração e me transforma. Amém? Amém. Que você possa sentir amado nessa sala pelo poder do Espírito Santo. Por mim também, que eu amo vocês, viu? Cada um. Eu sei que tem alguém que já está dormindo aí na cama. Vai lá e acorda sua amiga que está dormindo. Manda o link lá que vai ser poderoso. Bora para a palavra? Você quer falar, Cida? Treinadora? Não? Ah, tá, que o microfone abriu. Vamos para a palavra de Deus, gente. O tema Ó, minhas hoje... mãos aqui, ó. Abriu sozinho. Sério? Olha. Mas é assim mesmo, acontece. Qual o tema da mensagem de hoje? O tamanho do gigante define a sua vitória. Quem define a sua vitória é o Deus que vai estar lutando junto com você.
Olha que poderoso. Quem quer ler? Hoje eu preciso de ajuda de todos vocês. Num versículo, num tema, pode ler, gente. Quem quer ler aí, ó, seja o primeiro. Hoje a mensagem vai ser poderosa. Se você está com seu coração aberto aí, ó, que possa fazer morada. Lê para mim, Cida, por favor. Seu microfone abriu aquela hora. Vou ficar muito grata. Que lindo dia para se viver. Que lindo dia também. Hoje está quentinho, né? Hoje está bom. O tamanho do gigante não define sua vitória. Quem define sua vitória é o Deus que luta por você. Amém? Bora lá, gente. Ontem, orando com Deus, chorando, eu falei, pai, o que eu vou falar, Senhor? E aí ele veio a história para mim de Golias e Davi. Foi tão interessante que eu falei assim, pai, mas todo mundo já conhece essa história. E ele falou, filha, tem muita gente enfrentando muitas batalhas, muitas lutas. E aí, quando eu mandei o tema para a Elane ali, os versículos, era 3:41. Quando eu vi nos grupos, estava lá, né? O tamanho da sua batalha, o gigante. Eu falei, nossa, eu falo que é sempre deusidência em nossa vida, e deixa Deus te conduzir o tempo todo aí. Bora para 1 Samuel 17. Todo mundo conhece essa história. Glória a Deus. Gente, amém? Amém, né? Eu espero que sim. Vânia, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui na sala, viu? Um abraço aí muito apertado. Quem pode ler para mim aí? 1 Samuel 17, do 4 ao 7. Versículo 4. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército dos filisteus. Ele tinha 2 metros e 90 de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. 70 quilos. Olha só, detalhes. Pode continuar, Ilane, gratidão. Também usava canaleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. 1 Samuel 17, 4 ao 7. Né? Aqui está na versão, qual que é aquela que você falou, Miri? Nova versão transformadora? Isso, nova versão transformadora. Aí você lê na sua Bíblia também como que tá. Gratidão, Elane. Ó, quem tá aqui, que tá com câmera fechada, eu sei que foram dormir tarde ontem por conta do jogo do Brasil, certo? Vou dar um descontinho para vocês, mas vocês acordam aí, passa essa maquiagem aí da Mary Kay, ou abre o vídeo, aí ó, parabéns, maravilhosa, ó, diz Ani, que Deus abençoe a sua vida. Quem tá dormindo, gente, se arruma aí, ó, que eu sei que mulher, quando quer, arruma rapidinho. Mas bora para a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Abre a palavra aí do Senhor. Vamos juntos aqui estudar a palavra de Deus. E interessante aqui que Elane leu. Pensa, Golias era um guerreiro filisteu. Ele estava, gente, com 2,90 m de altura. Pensa, pessoas grandes aí. Uma pessoa muito grande. Pensa uma pessoa que é da autoridade, que às vezes quando você vai na autoridade, né, sua barriga chega a dar um frio, não sei vocês, mas eu tenho medo às vezes de ir no hospital, e às vezes Deus está me chamando tanto para ir no hospital, e eu falo assim, tá bom, pai, vamos. Às vezes uma colega assim, Meire, vamos lá orar por fulano, bora. Vamos, oh, Senhor, chega a me dar um frio, eu falto passar mal, mas eu vou. Para obedecer a Deus. Não sei qual o tamanho ou o tamanho assim do seu medo que você tem por alguma coisa, ou o tamanho da sua luta. Mas pense que Golias era um guerreiro muito grande. E ele usava capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de 70 quilos. 70, gente. Pensa, 70 quilos, aquele homem fortão, grande. Ou então vem um sargento, né? Que quando você está no meio da rua que vai ali, ixi, meu Deus, o que esse sargento quer? Você está lá no trânsito, aí o sargento chega. Eu falei, e agora? Chega a dar um frio, aí fala, você fica quietinho. Então aqui Golias, ele estava desafiando
o povo de Deus, os israelitas. Ah, gente, o inimigo tenta desafiar você todos os dias. Ele te desafia o tempo todo. O tempo todo está desafiando. Mas eu quero saber como que você está reagindo o que o inimigo está desafiando. Como está sendo a sua luta? Você está escondendo? Você está com medo? E você está assim, deixa outro fazer. Pai, chama outra pessoa. Como está sendo? Ou você está indo que nem uma pessoa tão pequenininha que eu vou falar, que teve aí um coração. Gente, coração, Deus conhece o seu coração. Por mais que às vezes você vai tentar fugir ou se esconder. Ele vai mandar um filho de Deus, vai falar assim, vai lá e chama fulano. Chama lá a Leni, Márcia, Vânia, Adriana, professor Douglas, Cida, Elane, eu quero que você chame ela, eu quero que você chame a Dizani, Vânia. Às vezes é bem assim. Você pode se esconder, mas Deus sabe onde você está. Ele conhece o seu coração e Ele quer te usar, mesmo quando você não tem condições nenhuma. Ele vai te usar mesmo assim, porque Ele conhece, o seu coração. Como que é? E bora lá continuar. Do 8 ao 11. Quem quer ler? Do 8 ao 11, fala também que Golias, eita glória de Deus, Golias fez o quê, gente? Quem está seguindo aí, amém, dá um glória a Deus. Fala assim, eu estou seguindo. Pode ver. Agora, vamos ver o que Golias parou. Adriana, você quer ler, Adriana? Eu deixo. Poderosa em Cristo Jesus aí? Ai, gente, eu amo esse povo que tá com a câmera desligada. Depois eu peço vocês para ler. Tô brincando, viu? Quem pode ler, abre o microfone, fala assim, meio tá ardendo no meu coração, quero ler aqui. Golias parou Pode ler. de para as tropas israelitas. Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu matar, vocês serão nossos escravos. 1 Samuel 17, 8 e 9. Gratidão, Adriana. Pode ler, Leni, estava querendo ler também, aí o 10 e o 11 eu deixo. Eu fiquei até com medo de botar aí, Que lindo apareceu! dia. Lindo dia. Samuel, versículo 10 e 11. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Samuel 17, 10 e 11. Gratidão. Olha só, gente, aqui, se você está acompanhando a sua Bíblia, pode ter outras versões, mas o significado é o mesmo, vamos dizer assim. Desafio hoje o exército de Israel. Às vezes o inimigo está desafiando você hoje, filha de Deus. Vem lutar comigo. Você vai lutar contra o diabo. E o que eu quero trazer para você aqui hoje é que você luta com o inimigo que está na sua frente. Que você luta com as lutas que você tem, que você vai continuar persistindo. Que você não vai afastar do caminho de Deus. Que você não vai colocar pensamentos negativos na sua mente. Você vai falar todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Porque Golias aqui estava desafiando, era o povo de Deus. Às vezes fala assim, Rose, mas só foi antigamente que teve luta. Mas às vezes a luta que você tem aqui é uma guerra espiritual. E eu falo que às vezes pode ser invisíveis, mas toma muito cuidado com essas guerras invisíveis que você está enfrentando, porque às vezes a depressão, ela vai pegando você de pouquinho em pouquinho, e eu quero que você às vezes acorde agora e vai falar assim, não vou ficar aqui sozinha, eu vou buscar a Deus, eu vou servir na igreja, eu vou servir em um projeto. Por que servir em um projeto? Eu lembro da Vânia, quando ela deu um testemunho muito abençoado, que edificou muito a minha vida, que bem no início que ela estava fazendo a mentoria com a Elane,
que ela falou, né, no testemunho, que ela ajudou uma pessoa. E a pessoa ia tirar a vida dela. Como aquele testemunho foi lindo. E eu falo assim com você, esteja no meio de pessoas que vão, quer edificar a sua vida. Seja um instrumento. Eu falo sempre, Pai, me ajuda a estar sensível à sua voz, papai. É estar sensível à voz de Deus. Não deixe o inimigo tomar conta do seu coração e nem do seu pensamento. Você vai falar assim, a partir de hoje, você não entra aqui, inimigo. Ah, é um pensamento negativo? Não, esse pensamento não é de Deus, não. Ah, será que é coisa? Ah, eu estou tão triste hoje. Deus quer que você fique triste? Não, abençoada de Deus. Deus quer que você fique o quê? Alegre, feliz, rindo. Porque a alegria vem do quem? Do nosso Senhor. E que você possa, a partir de hoje, estar feliz no tempo todo, estar louvando, estar glorificando a Deus. Como eu amo trabalhar com as crianças, né? As crianças às vezes podem estar tristes ali, na hora do louvor, está cantando, está pulando, esteja pulando de alegria na sua casa. Ah, Miri, mas eu não sou criança. Gente, se vocês tiverem assim, um coração que nem um louvor no início, dá-me um coração igual ao teu. Um coração igual ao do Senhor é você estar louvando a Deus mesmo nas dificuldades. É você ajudar uma pessoa mesmo que você não está bem. Que já aconteceu aqui. Esses dias eu estava saindo para ir para a igreja estudar. Uma aluna da Smart me liga, Meire, hoje eu não estou bem. Vamos orar? Aí eu vou. Gente, é trazer meu Uber, vamos orar? Vamos ali orar. Porque a oração tem poder e eu não quero ver ninguém triste. E assim como Deus também, ele não quer te ver triste. Ele não quer ver você sofrendo. Ele quer ver você forte, coração aberto e obediente à palavra de Deus. Aqui, o Golias pode estar, parou e gritou. Agora eu quero saber qual Golias que você tem que enfrentar a partir de hoje. Eu não conheço a sua vida. Eu não conheço, mas Deus conhece. E qual Golias que você vai enfrentar hoje? Anota no seu caderno. Qual Golias que eu preciso enfrentar? Qual coisa que está me afastando do caminho de Deus? Você tem que tirar. Ah, é uma amizade que te afasta do caminho de Deus? Tira. É uma amizade que reclama o tempo todo? Oh, Jesus, afaste. Afaste, Senhor. Esses dias eu falando com uma pessoa, né? Eu falei, Pai, coloque pessoas na minha vida somente para abençoar, para edificar. As que querem me prejudicar, elas que têm inveja de mim, Pai, que o Senhor coloque bem longe, abençoe a vida dela, que ela possa ter um temor com o Senhor. E é em nome de Jesus, gente. Você tem que orar pelas pessoas que têm inveja de você. Você tem que orar pelas pessoas que querem o mal de você. Porque é o amor, que nem no louvor fala, me ajuda a amar o meu irmão. É fácil o tempo todo? Não é, né, Ângela? Se falar assim, é fácil acordar cedo. Ângela, esse dia falou assim, Rose, glória a Deus que eu acordei no domingo, 7 horas da manhã, como eu fiquei feliz. Então, assim, é fácil acordar todos os dias, 5:30 da manhã, 5 horas? Não é. Mas o quê? O Espírito Santo vai falar assim, não, eu vou, porque às vezes você tá aí querendo ficar na cama, porque tá um friozinho, aí eu quero ficar dormindo. Vai falar assim, não, pai, a tua palavra é melhor, vou levantar. Que nem ontem, eu falei, pai, a tua palavra é melhor do que o jogo, eu amo o jogo, mas a palavra do Senhor é melhor. Se tem um jogo aí no horário do culto, vocês vão para a igreja, viu? Pelo amor de Deus, não fica assistindo jogo, não, tá repreendido, em nome de Jesus. Bora lá. E agora eu quero o próximo para ler. E o que eu quero trazer para vocês, não deixe o inimigo te ameaçar. Você pode ser pequeno. Você pode falar assim, eu não tenho conhecimento total. A pessoa falou esses dias assim, Miriam, eu me sinto incapaz porque eu não tenho total conhecimento. Eu falei, amiga, Deus te capacita. Deus está com você. Se uma líder te chama para servir, vai servir de coração aberto, com amor. Que nem a Helene sempre fala, né? Deixa o Espírito Santo te conduzir. Ai, como eu acho isso lindo. Isso é poderoso. Jane está sempre presente aqui conosco, na aula de inglês. É fácil aprender o inglês, gente? Jane e Josumira dá uma surra, dá umas voadoras em mim, com Cida, mas a gente está lá aprendendo. Porque conhecimento é poder, ninguém te tira. Talvez é uma frase que você vai aprender com uma pessoa, talvez um testemunho, mas você vai estar aprendendo. Quem pode ler o próximo aí que está
com o coração. Aqui, Jessé, a partir do versículo 12. Jessé envia Davi ao campamento de Saul. Davi era filho de Jessé. Quem pode ler para mim o 13 aí? Eu vou ler. Pode ler, minha querida. 12. 13 aqui, ó. Por favor, desculpa. O 17, 12, 13? Isso, pode ler. Sim. Ah, ok. Ora, Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem era já velho e avançado em idade entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham seguido a Saul à guerra. Eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Continua? Pode continuar. Davi era o mais moço. Os 3 maiores seguiram a Saul. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse então Jessé a Davi, seu filho: Toma agora para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corra a levá-los ao arraial a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000, e verás como passam teus irmãos, e trarás notícias dele. Ora, estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou. Tá bom. Gratidão, viu? Olha, gente, eu gosto desse povo que gosta de ler assim, que inspira, que vai assim, oh, eita glória, bora acordar, meu povo, agora bora lá. Gênesis está falando aí que Jessé envia o Davi para visitar seus irmãos. Não sei se vocês prestaram atenção, mas assim, Jessé tinha 8 filhos. Gente, como é interessante os números da Bíblia, o significado. Eu amo. O 7 mesmo, ai, obrigada, Jesus. Deus é perfeito o tempo todo, o número 7, que é a perfeição, mas bora para o número 8. Não sei se vocês prestaram atenção aí, mas Jessé tinha quantos filhos? 8. Os 7 apareceram lá adiante quando foi, né, procurar Davi, que... Ah, não, lê para mim aí, para mim não só falar, né, para vocês seguirem. Pode, o próximo versículo vai estar no primeiro... Calma aí, gente. Bora lá. No versículo 8, aí vai estar Gênesis, né, Elane? Senão eu deixo a Elane, assim, preocupada. Vai estar Gênesis 7, 13. Aí, certo, né? Pode compartilhar, tranquilo. Isso. Gênesis 7, 13? Isso, pode ler para mim. Olha, gente. Não é primeiro Samuel? Não, agora vai no Gênesis 7, 13. Só quem pode ler para mim? Ok. Jesus. Mas pode ficar aí, em Samuel também, eu deixo. Pode ler. Oi. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a esposa, os filhos, Sem, Cã e Jafé, e as mulheres deles. Gente, o que eu quero trazer é que o 8 é o significado do recomeço. Jessé tinha 7 filhos. 7 filhos apareceram diante. Mas a pessoa queria quem? Davi, que era o 8. Que estava onde? Cuidando de quem? Das ovelhas. Ele era o bom pastor. Quem pode ler para mim o próximo? Primeiro é o Pedro 3, 20. Aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente, enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio.
Amém. Gratidão, Vânia poderosa em Cristo Jesus. Bora lá. Foram quantas pessoas que foram salvas aí por meio do dilúvio, por meio da água? 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas. Jessé tinha quantos filhos? 8. Seria o quê? Um recomeço. O que eu quero trazer para você? Que a sua luta está aí agora, pequena. Davi ele estava cuidando das ovelhas, defendendo as ovelhas, cuidando ali do seu pai. Vinha o urso, ele defendia. Qualquer coisa ele estava defendendo, nas pequenas lutas. O que eu quero trazer para você, qual é a sua luta que você está enfrentando, você vai ter que enfrentar. Porque vai vir um recomeço. Deus tinha uma aliança, e ele tem com os filhos dele. O que ele queria com Davi era uma aliança, e era uma aliança com o seu povo. Gente, durante aí, 40 dias, que nossa amada aí leu, 40 dias ficou. Jesus ali ficou quantos dias no deserto jejuando? 40 dias. Aqui veio assim, detalhes, às vezes, que a gente tem que pegar, que é a perfeição e é o cuidado de Deus. 40 dias, pensa, o Golias estava ali, desafiando o povo de Deus. Às vezes você está sendo desafiado, é só uma semana. Às vezes você está sendo desafiado, é só um dia. Às vezes, são meses na sua vida. E como que você está enfrentando essa luta, essa guerra? Eu sei que tem pessoas aqui na sala que já oraram pelo marido, o marido foi transformado. Eu falei, eita, glória de Deus, como Deus é bom. E assim, mas como está sendo? Você está enfrentando essa luta triste, reclamando? Ah, Deus, por que é comigo e não é com fulano? Que às vezes dá até vontade de falar assim, né? Mas o que eu quero trazer para você é que você não vai reclamar a partir de hoje. Não reclame. Pai, se eu estou enfrentando isso, eu sempre falo, qual o propósito? Qual o processo que é para mim passar? O que é para mim aprender? O que eu preciso mudar no meu coração? Gente, eu conheci Jesus em 2010, em um projeto de missões, e eu falo assim, eu tive lutas a partir desse dia, eu tive várias. Minha família, às vezes, tentaram até me atrapalhar, mas eu continuei. Porque é com Jesus que eu estou. Eu quero saber com quem que você está hoje. Se é com Deus do exército, ou com as pessoas, ou com sua família. Você tem que estar pronto para servir, para continuar a sua jornada, e para estar com Deus mesmo, agarradinho, que nem Elane, na oração. Se sinta aí abraçado. Se sinta acolhida ou acolhido, você que está aqui. Bora lá para a palavra de Deus. O próximo vai estar em 1 Samuel, Elane. Gente, eu passo assim, eu deixo o Espírito Santo conduzir, eu esqueço até, tá vendo? Pode ler aí, ó. Quem quer ler para mim? Ana, Márcia, Jane. Aqui estava em Pedro, né? Agora é Gênesis. Isso. E aí eu já falei, né, que foi. Agora Gênesis. Pode ler. Quem quer ler? Vânia quer ler. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros da sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Gratidão, Vânia. Quem quer ler o próximo versículo, que vai ser Lucas 2:21. Pode ler, Cida. Eu sei que você está querendo. Diz Ani, quer ler. Pode ler, minha querida. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Amém? Bora que 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado. Eu falo assim, circuncidado tem outros significados, mas na palavra de Deus é uma aliança entre Deus e o povo. No 8º dia. Eu acho que eu vou levar meu filho na igreja depois do 8º dia. Falar, apresenta aqui, meu filho, ora por eles aí. Coitado das tias que tá aqui na sala. Amém, Jesus, que elas cuidam. Mas assim, no 8º dia era uma aliança entre Deus
e o povo. Durante 40 dias, o Golias desafiou o povo de Deus. Quantos dias que o inimigo está desafiando? Qual os pensamentos negativos que você está tendo há alguns dias? O que eu quero trazer aqui para você é que você possa estar querendo lutar. Que você possa fazer um jejum. Moço, tem tanto tempo que eu não faço um jejum, então comece. Ó, anota hoje, comece um jejum, nem que você fique 30 dias aí ou 40 dias sem açúcar. Eita, Glória, como é bom, viu? Que Deus abençoe sua vida, é poderoso. E esteja preparado. O que eu quero trazer é que Davi, ele foi obedecer o seu pai, o Jessé. Mas continuando, gente, se eu for ler que a história é muito grande. Mas Davi, ele não teve medo quando Golias estava desafiando o povo de Deus. Davi, ele falou que quem é esse Golias para desafiar o povo de Deus, o povo dos exércitos do Senhor? Quem é esse? O que você vai falar? Quem é esse inimigo? Você vai repreender orando. Ora repreendendo a sua casa, blinda a sua família, blinda o seu negócio, a sociedade, a equipe que você tem. Ore, ore, porque aí, em diante, no versículo, vai estar no versículo lá 34, 1 Samuel 17, 34. Quem quer ler para mim? Ou tá, Helene, pode continuar a apresentação, deixa. Olha, gente, tá poderoso. Você fica atenta aí, ajuda a Rose. 1 Samuel 16, 7, certo? Olha só, gente, querendo ouvir Samuel. Quem pode ler? 1 Samuel 2, 18. Lindo dia para se viver. Bom dia a todas. Dia maravilhosa. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho, semelhante à do sacerdote. 2:18. Em hebraico, usava um colete sacerdotal lindo, de linho. 1 Samuel 2:18. Gratidão. Pense aí, eles serviam ao Senhor. E o próximo, quem pode ler para mim? Próximo versículo. Gratidão, viu, Jane? Se você quiser continuar, eu deixo. O Carmelita, Senhor, seja porém, disse: Desculpe. tranquilo. O Senhor, porém, disse a Samuel: Não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Ei, gente, bora lá. Fala, Deus. Olha só, presta atenção. O Senhor, porém, pensa no que ele falou. Ele não vai olhar a sua altura. Ele não vai olhar a sua aparência. Ele não vai olhar que você vai falar assim, fulano é mais rico do que eu. A gente, dinheiro não entra no céu, não, pelo amor de Deus, misericórdia. Então, você não vai olhar para a vida financeira da pessoa, porque Deus conhece, é o seu coração, amada, meu amado, que você está ouvindo essa palavra, que você vai assistir depois. Deus está olhando o seu coração é o tempo todo. Às vezes você fala assim, não tem nenhuma irmã da igreja aqui me olhando. Oh, cuidado, que às vezes tem até um irmão. Esse dia eu estava passando ali na avenida, gente. Eu fui num café com minha líder, e aí o irmão lá no cursão na igreja e falou assim: Ó, eu te vi passando ali na avenida, viu? Falei, tá vendo como a gente tem que tomar cuidado? Eu falei, já pensou? Se eu paro para conversar com outras pessoas, as pessoas iam pensar outra coisa, vamos dizer assim, que o testemunho. Cidade pequena, às vezes você não pode nem conversar com algumas pessoas. Mas eu falo assim, às vezes você pensa que não tem ninguém te observando, mas tem até alguém que estuda com você no cursão, ou na igreja, ou em qualquer lugar que você tá, gente. E às vezes a gente pensa, né, Uberlândia é grande, ou a cidade que você tá, aqui é muito grande, ninguém me conhece. Ei, Deus conhece o seu coração. Ele sabe cada passo que você vai dar. O irmão falou, brincando, eu te vi. Eu falei, ainda bem que você me viu só passando, mas eu fui tomar um café, viu, com minha líder.
Mas assim, como é bom, gente, como é bom esse cuidado de Deus. Aí teve outro irmão, cuidado, Rose, tá vendo? Tem irmão das igrejas tudo te olhando. Eu falei, eita, Glória, você é observada, gente. O que eu quero trazer para você é que você é observado o tempo todo. Ana, Adriana, Jane, Márcia, Carmelita, Leni, professor, Cida, Vânia, Dizeni, Elane, o tempo todo Deus está com você. Às vezes você fala assim, eu tô com medo de ir ali. O que você vai fazer? Você vai falar assim, me ajuda, pai, a ir naquele local. Pai, eu estou com vergonha, mas esteja comigo. Pai, eu estou com frio na barriga, mas o Senhor me dê sabedoria para poder ir. Pai, eu não tenho palavras lindas, maravilhosas, mas Deus coloca as palavras na sua boca. Deus vai te conduzir. Deus vai te fortalecer. Quem pode ler para mim, 10, versículo 10, 11 e 12 de 1 Samuel 16. Gente, 1 Samuel tá até uma musiquinha, mas vou cantar aqui não. Bora lá? Quem pode ler para mim? Quem tá aí comigo, fala amém, estou aqui. Pode escrever no chat, eu deixo. Amém. Amém. Estou aqui. Pode ler, Vânia, eu deixo. 1 Samuel 16, 10, 11 e 12. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou, são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não, nós sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse, é este, levante-se e unge-o com óleo. Gente, observa o tempo todo. Como é detalhe, né, Helena, assim, eu acho tão bonito, assim, você lê com aquela emoção. Tenta imaginar aí aquela história. Pensa, Samuel falou, não são esses. E quando Davi chega e fala assim, é esse, levante-se e unja com óleo. Pensa, Davi tão pequenininho, os irmãos talvez era tudo grande ou forte. Ia falar assim, mas por que Davi? Davi é tão pequeno, só cuida das ovelhas lá, tem que ser ele. As invejas talvez poderia ter aparecido. Ou o irmão querendo o lugar do outro. Quem tem irmão sabe como que é, né? Oh, Jesus, socorro. Mas assim, quem tem irmão sabe o que eu estou querendo dizer. Vai falar assim, eu quero isso. O outro, eu também quero. Mas Davi, o que estava lá cuidando das ovelhas, o que estava lá obedecendo o pai, Deus chamou ele. Jessé mandou chamar. E era um jovem, ó, com boa aparência, olhos bonitos. E o Senhor fala que é ele. Talvez você está escondendo e Deus está falando assim, filho, eu quero que você ligue para fulano. Filha, eu quero que você vá lá na igreja, nem que você esteja lá presente para abençoar a vida de alguém, ou para você dar um abraço. Filha, você tem que gravar mais vídeo. Nossa, como que é desafiador. Eu tô falando isso porque é desafiador para mim. Jesus amado, eu prefiro dar faxina na casa, umas 3 casas, do que gravar um vídeo e postar, gente. Oh, Jesus, fala, Deus. Então, assim, qual o seu desafio que você está tendo hoje? Às vezes você fala assim, nossa, Rose, você é inteligente, maravilhosa. Fala, obrigada. Mas, gente, é desafiador para mim, que nem está sendo para você. Cida, esses dias está me ensinando uma coisa incrível. Eu falei, nossa, Cida. Jesus, eu não posso lavar a casa, não, que é melhor. Mas, assim, Elane me deu desafio, minha líder me deu desafio. Eu falei, tudo da mesma semana. Eu falei, Jesus, obrigado, Senhor. E eu falo assim, esteja no meio de pessoas que vai te dar desafio para você levantar, para você ir fazer, para você ir correr atrás. Às vezes, não é o que eu quero. Não é. Às vezes, para você sair da zona de conforto, para você crescer, você vai ter que lutar contra você mesmo. Lutar contra os desejos da carne. Não, eu não quero isso, eu quero crescer, então eu preciso fazer isso. Eu preciso trabalhar mais pela minha futura família. Eu não tenho nem marido. Eu faço meu futuro marido. Ô, gente, como é bom você já declarar na sua vida e seus futuros filhos declarem na sua vida. Se você é solteiro, declare pelo seu marido, ore pelo seu marido o tempo todo. Bora para o próximo versículo. 1 Samuel 17, 34. Davi estava o quê?
Pode ler. Quem quer ler? Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, Gratidão. Aqui o que está querendo dizer? Davi, ele estava falando com o Golias aí, com as pessoas que estavam ao redor dele, que estavam com medo que ele fosse, que era tão pequenininho. E aí Davi fala o quê? Estava tomando conta das ovelhas do meu pai, defendendo o leão, do urso. A luta que você está enfrentando aí, talvez vai vir, ó, um recomeço na sua vida. Uma coisa muito grande. Ele está te preparando no seu processo. Quem pode ler versículo 34 para mim? Moço, estou com vergonha. 39. Isso, 34, Adriana leu. Rebanho. isso. Gratidão, Elaine. 39. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Amém, gratidão. Pode parar de compartilhar aqui, Elaine, que eu quero ver vocês, gente. Eu gosto de me conectar com vocês, para saber se vocês realmente estão aqui, sentindo assim, que a tua palavra de Deus possa estar falando no seu coração. Por mais que você está ocupado, ou o que você está fazendo aqui nesse momento, eu não sei. Mas Deus sabe. E o que eu quero trazer é que a sua luta pode estar sendo desafiadora. As batalhas. Como você está reagindo? Você está preparando? Aqui mostrou o quê? Que colocaram o quê? Capacete neles, armaduras, para ele ir. Talvez tem pessoas que falam assim, você precisa fazer desse jeito. Você precisa ser assim, você precisa colocar tal roupa, você precisa disso, você precisa de um equipamento novo. Às vezes, não precisa de tudo isso para você fazer a obra de Deus e nem precisa. Porque Davi, ele, ó, deixa eu tirar esse capacete aqui. Nossa, esse negócio tá me apertando aqui. Pensa, apertou Davi com aquelas roupas tão pesadas que ele não conseguia nem andar. Ai, gente, o que eu quero dizer para você é que às vezes você não precisa ter muito dinheiro, não precisa ser a melhor pessoa, ter a melhor aparência. Sabe o que precisa, na verdade? É você ser ousada no Espírito Santo do Senhor e falar, Deus, me dá autoridade, porque Ele te dá quando você pede. Mesmo quando você não quer. Oh, Jesus! E Deus vai lá e dá autoridade para você ir fazer a obra dele. Ele vai lá e te chama para você usar outras pessoas e te chamar, não, filha, vem aqui. Ele te chama o tempo todo. Davi tirou essas roupas, jogou tudo. O que ele pegou? As 5 pedrinhas. 5 pedrinhas para poder ir para a guerra. E ele falou, vou no nome do Deus do Exército Todo-Poderoso. Ninguém vai desafiar o povo de Deus. Às vezes chegou o momento de você, mulher, orar pela sua família. Você que é homem, continuar orando, continuar trabalhando, que você vai ser muito abençoado. E fazendo a obra de Deus, porque Ele conhece o seu coração, onde que você estiver, você pode se esconder, você pode até trancar no quarto, eu não quero que ninguém me chama, aí as pessoas vão lá, ó, que já aconteceu comigo, sim, e aí ou então assim, ó, Mary Kay, falou, Jesus, bora, Rosemary, como que você está? Eu quero que a partir de hoje você comece a orar. Ó, o esposo de Zeoni tá aí, gente. Eu já tive em sala que depois o pastor estava escutando com câmera fechada. Eu fiquei morrendo de vergonha. Mas, enfim. Mas como que você tá? Ore pela sua família. Ore pelo seu esposo aí que você está. Ore, continue. Faça um jejum. Gente, tem muita gente querendo emagrecer. Eu falei, gente, tira o açúcar. Esse ano eu já fiz jejum sem açúcar umas 2 vezes. Como é poderoso. Ou talvez alguma coisa que você gosta. Tira. Muda sua alimentação. Não precisa de injeção, às vezes, que você vai pagar caro para emagrecer. É você mudar, ter comportamento diferente, atitudes diferentes. Peraí, essa atitude que eu estou fazendo aqui não agrada a Deus. Pronto. Quem me conhece sabe, eu coloquei um propósito diante de Deus que eu vou beijar na boca depois que eu casar. Depois que eu estiver lá, assim, eu aceito sim. Alguns falam que é doida.
ficando louca? Melhor coisa da vida é beijar na boca? Ei, quando você tem um propósito com Deus, você rejeita. Qual o seu propósito? Esse foi o meu propósito que eu fiz com Deus. Talvez você tenha um propósito que você pode fazer com Deus. E quando aparecer algumas coisas, pode aparecer lindo, já apareceu, pessoas lindas, maravilhosas para mim. Bonito, que me tratava tão bem. Aí ele queria me beijar no primeiro encontro. Falei, sinto muito. Não posso, eu tenho um propósito com Deus, eu não quero. Aí a pessoa, Meire, mas você fez isso? Eu falei, fiz. A pessoa falou assim, você é doida. Eu falei, sou doida mesmo, sou doida, sou filha amada de Deus, sou protegida, sou abençoada, ele vai me dar o melhor. O que você quer, você vai orar e vai pedir para Deus. Do jeito que você pedir, ele vai te dar. Não desista dos seus sonhos. Esteja assim, Deus, obrigada por tudo, me abençoe, me ajuda. No versículo aí 39 de 1 Samuel, no versículo 39, vou ler aqui para ser mais rápido. Davi, ou tá fácil, Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, que a Elane leu, né? Pois nunca tinha usado essas coisas. Talvez é coisa que você não precisa usar. Você só precisa agir. Você precisa ir. Versículo 45 aí, quem tá com a palavra de Deus, amém, glória a Deus, que eu tô vendo pessoas aí com a Bíblia. Versículo 45, Davi respondeu ao filisteu, você vem comigo com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo, em nome do Senhor do Exército, o Deus do Exército de Israel que você desafiou. Eita, glória de Jesus! Vai, gente, desafia aí, continua na jornada e fala, eu estou aqui no nome do Senhor Jesus. Ninguém vai atrapalhar. É escassez, Jesus repreende essa escassez, que o Senhor me dá oportunidade, abre portas, que Ele vai abrir. Meu relacionamento não está bem, Jesus, o que está atrapalhando? O que não é da tua vontade? Gente, quem é solteiro está aqui na sala? Tem alguém solteiro aqui? Eu acho que não, né? Todo mundo casado. Eita, agora eu vou ser futura casada. Leni é solteira. Leni vai imaginar, gente, quando a gente vê um rapaz, vai imaginar, se eu casasse com aquele rapaz, às vezes você acha que você vai conhecer quando casar, mas antes também dá para você conhecer um pouquinho, vamos dizer assim, você olha para um rapaz, você vai falar assim, eu casada com ele, que nem quando você lê a palavra de Deus, você imagina, eu iria suportar isso, aquilo e aquilo, agrada com a palavra de Deus? Não. Então pronto, não serve para mim. Trazendo para o seu ouvido um negócio ou um negócio assim, uma empresa, tem coisa que tá dando tudo errado no início, né? Aí você não entende por quê. Aí você fala assim, Deus, filha, eu tô te alertando. Esse negócio não vai ser bom, não. E já aconteceu comigo, já aconteceu com você. E não foi bom. Então, o que Deus está tentando te alertar? Esteja sensível. A partir de hoje, fala assim, pai, papai amado, me ajuda a ser sensível à sua voz, Senhor. A sua voz. Que tem coisa que está te alertando o tempo todo, mas esteja sensível. Sente a presença de Deus em cada detalhe da sua vida, porque Ele está com você. Meire, mas eu estou desobedecendo a Deus, eu afastei do caminho do Senhor. O que você vai falar para Deus? Pai, me ajuda. Me ajuda a consertar. Pai, me ajuda a fazer diferente. Porque Ele te ama. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Fala assim, Rosa, eu tenho filhos. Ó, Disanilde tem, Cida tem. Quem não tem filhos aí, Leni, eu sei que ela também tem. E Ângela também, amém. Quem tem filhos? Por exemplo, você tem 2 filhos. O que você dá para um, por mais que o outro desobedecer, você vai comprar para o outro? Né? Quem é mãe e pai, gente, faz de tudo. Quem não fazer, tudo bem. Vai lá e dá para o outro. Por quê? Ele mereceu? Não. Talvez ele te estressou durante o dia. Mas você deu por conta do quê? Do amor. Porque você não sabe comprar para um filho e não comprar para o outro. Assim é Deus na sua vida. O que Ele dá para a Cida, Ele vai dar para a Márcia. Ele vai dar para a Jane. Ele vai dar para a Ângela. Mas precisa o quê? Você pedir para Deus. Você tem que pedir. E às vezes Ele até te dá, mesmo você não pedindo. Mas a partir de hoje, começa a pedir. Em vez de você falar para uma amiga ou para um irmão, fale para Deus o que está no seu coração. Te convido hoje a falar assim, Deus, eu preciso disso. Pai, me ajuda a enfrentar isso.
Pai, eu preciso fazer atividade física. Oh, meu Deus do céu, mas hoje tem dia que não dá vontade de ir na academia. Oh, Jesus. Mas fala, Pai, é pelos meus futuros filhos que eu vou pegar um de um lado, um do outro. Me ajuda, Senhor. Então, assim, é pelos seus futuros filhos. Talvez você tenha que ir. Eu indo no hospital, gente, eu vou fazer 30 anos. Eu indo no hospital para fazer exame, ó, pode contar as vezes que eu fui no hospital para me fazer o exame. Antes eu ia para ajudar outras pessoas, para acompanhar. Eu falei assim, eu tenho que fazer uma coisa por mim. E se eu não faço por mim, eu faço por quem? Pelos meus futuros filhos. Talvez você tá aí, por você não consegue fazer. Mas faz pelo seu marido, faz pelo seu negócio, faz pelos seus netos que você tanto ama, faz por alguém, ou faz por alguém que já morreu, e você fala assim, nossa, fulano não gostaria que eu fizesse isso, ela gostaria que eu fizesse diferente. Porque assim, Deus quer que você faça diferente. E se você não consegue, procura um motivo para fazer por alguém, não só por você. Mas faça, reage, continue. Davi, gente, era pequenininho. Pensa, tava vários soldados, vamos dizer assim, uma guerra aqui, né? Um de um lado, do outro, de frente. E Davi veio pequenininho, com 5 pedrinhas, até você. Se você vê uma guerra, fala, eita, tá ficando doido. Vai falar que nem o povo, tá ficando doido. Vai enfrentar um Golias 2,90 m. Com 5 pedrinhas? 5? E às vezes, mas ele foi com 5 pedrinhas. E com Deus exerce na vida dele. E você pode ir. Se você fala assim, Meire, eu não tenho dons, pede Deus dons e repreende em nome de Jesus. Você vai curar uma pessoa, você não vai curar por você. A Rai sempre fala na sala, Meire, você foi uma bênção. Eu falei, Rai, não fui eu que eu fiz por você. Foi Deus. Gente, eu iria numa cidade que eu não conheço ninguém, que eu nunca fui, sem condições. Financeira ainda. E ainda começou a chover esse dia. E o Espírito Santo já estava me incomodando. Eu falei, não, eu vou ter que ir. A Cida sabe, eu liguei para ela. Cida foi uma resposta de oração na minha vida esse dia ainda. O que eu falo para você? Que às vezes o que Deus te chama, eu nem contei para minha mãe que eu fui, contei depois, que minha mãe é muito ciumenta. Mas eu falo assim, o que Deus chama para você fazer, você vai ter que ir. Porque se eu for contar tudo que Deus já pediu para mim fazer, vocês vão falar assim, Miri é doida. Miri não tem condições, não é um ser humano. Mas assim, eu sou um ser humano que nem você. E eu não sou pastora não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Teve pessoa que uma aluna da Smart, você não é pastora? Eu falei, sou não, sou filha de Deus. Eu sou vamos dizer assim, uma discípula do Senhor, que nem você pode ser. E você pode fazer do mesmo jeito. De orar, de ir no hospital e continuar. Gente, bora lá, que ó, o tempo tá correndo, eu quero que todo mundo esteja esperto aí, que senão, Elane, ó, pega Rosimeire. 1 Samuel 15:22. Eita, glória de Deus. Quem pode ler? 1 Samuel 15:22 fala, é melhor obedecer a Deus. Gente, é melhor obedecer a Deus que você ter fama ou status ou reconhecimento. Não tem coisa melhor do que você obedecer a Deus aí. 1 Samuel 15:22, é melhor obedecer a Deus. Coloca na tela aí que eu vou ler. Eita, glória, Leli quer ler, Elane. Ao topo. Rumo ao topo de Deus. Elane tá procurando, mas assim, o que eu quero também trazer para você, não deixe as pessoas falar que você não consegue, você consegue sim. Você não sabe isso, você não sabe o português direito. Mas você vai. Tem um obreiro que ele gagueja, e ele vai ser pastor, e ele fala assim, é por conta minha, não é porque Deus te chama. E eu achei ele tão bonito, assim, de ele falar, ele reconhecer, eu gaguejo, mas eu vou ser pastor, porque Deus me chama, não porque eu quero. E às vezes o que Deus te chama é para você ir com o que você tem. E você pode ir o quê? Aperfeiçoando no caminho, no processo. Pode ler, Leni, eu deixo? Samuel respondeu, o que agrada mais no Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência? A voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. Samuel 1 Samuel 15:22. Amém. Tem 1 Crônicas também, versículo 28:9, que eu passei para a Elane, poderosa em Cristo Jesus. Aqui, gente, é melhor o quê? A obediência.
do que sacrifício, do que qualquer outra coisa que você vai falar assim, eu vou fazer isso porque Deus vai me dar isso. Não. Você vai obedecer a Deus, que Ele vai te dar presente. Você vai ser muito mimada por Deus e mimado. Quem pode ler o próximo? Eu. Pode ler. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Gente, sirva a Deus de todo o seu coração, que nem fala, uma alegre, um sorriso, às vezes você pode mudar o dia de alguém. Deus conhece todos os seus planos, olha só, e os seus pensamentos. Se você buscar, você vai encontrar. Se você abandonar, como que você vai ter um relacionamento íntimo ali com Deus? E Mateus 5,10, Elane, também, para a gente finalizar. Eita, glória de Jesus, tem poder. Quem pode ler? Elane, lê para mim, Elane, por favor. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Amém, gratidão, Elane. Pode parar de compartilhar. Agora, gente, vamos estar aqui. Gente, o que a palavra de Deus falou para você servir a Deus? E que nem Davi, a história de Davi é linda, depois eu quero que vocês leiam durante o dia. Mas Davi, ele foi. E falando aqui que a palavra de Deus, ele conhece o seu pensamento. Ele sabe o que você está pensando. Às vezes é um pensamento, né? Eu achei até interessante o professor falou na aula esses dias, né? Que você está na academia. E acontece com as mulheres também, mais ainda com as mulheres, né? Às vezes está ali treinando, vem um rapaz todo bonito, você está em jejum, orando pro seu marido, chega um homem bonito do seu lado. Aí eu falo, aí fica olhando, eu falo, ô Jesus, me ajuda a olhar pro chão, Senhor. Aí eu, que ruja o leão, ou eu coloco um louvor lá e bora pra cima. E às vezes é isso, gente, porque se você olhar pro lado, você vai pensar até que não deve. Então você tem que olhar pro chão, ou colocar um louvor e continuar ali adorando a Deus. E tem um irmão da igreja que eu aprendi muito com ele, né? Ele é meu professor, e ele fala assim, ó, vocês não sejam aquelas filhas de Deus que vai falar assim, ó, 6 horas por mim, o crente dá 6 horas, não sei se vocês já viram, não seja o crente dá 6 horas, não, 6 horas por mim, ora também. E assim, é muito bom, porque às vezes você fala assim, ô fulano, vamos orar comigo, sua oração é tão bonita. Ei, filha, sua oração também é. Você vai falar o que está no seu coração, porque ele conhece. E as palavras sábias ele vai te dar, você vai falar o que está. E não precisa de grandes coisas na sua vida, só precisa você deixar o Espírito Santo te usar o tempo todo. Se você gostou desse estudo bíblico poderoso, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Para você que está ao vivo, ainda tem mais um pouquinho, mas para quem está assistindo online ou gravado, você não vai perder esse momento. Então, esteja no estudo bíblico da Smart, todos os sábados, 7 horas da manhã. Gratidão, Elane. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com sua família e que Deus preencha o seu coração, porque agora nós vamos parar a gravação e você vai perder esse momento aqui agora. Ó, te avisei, viu? Vem para o estudo sábado, 7 horas da manhã. Um abraço, tenha um lindo dia maravilhoso. Aí, poderosamente em Cristo Jesus, 7A poderoso, hein, Meire? Aprendeu. Olha só, eu hoje de manhãzinha, eu estava lendo os provérbios aqui, e o que acendeu aqui no meu coração, lá no Provérbios 20, o versículo 13, e falou referente à palavra também, e essa mensagem de você, de ser pequeno, mas Deus te capacita, né? Eu tenho uma história aqui dentro da Smart mesmo, que quando eu fui lá para o treinador, quando eu comecei lá em 2021, que foi quando eu fui a Uberlândia pela primeira vez, eu senti que eu era a menor, que eu era pequena dentre aqueles que estavam naquela sala, naquele momento ali do treinador. Eu me sentia pequena, tanto em conhecimento, como em financeiro também. Tinha pessoas ali que eu olhava assim que eram grandes, mas ali eu recebi uma mensagem de Deus, dizendo assim, a frase que me marcou:
o pequeno será grande. E aquilo ficou na minha mente, o pequeno será grande. Foi um momento de desbloqueio, vocês que têm a oportunidade de estar, que não tiveram ainda, mas vão ter a oportunidade de estar no presencial da Smart, junto com o Douglas, na parte do desbloqueio. Naquele momento, foi um momento marcante na minha vida, o treinador 2021, eu estava com uma aluna, foi assim, o extremo de desbloqueio o tempo todo na minha vida, e eu segurei essa palavra, e eu olhei para Deus, Deus falou meu coração, Deus capacita. Eu tinha bloqueio de falar, eu tinha bloqueio de aparecer, eu tinha muitos bloqueios, não falava, e Deus, ele capacita quando você se entrega. Então, se entrega a Ele, que seja feita a vontade dEle na sua vida, se entrega inteiramente. E hoje de manhãzinha, eu estava lendo os provérbios, lá no versículo 13, Provérbios 20, versículo 13, ele diz assim, ó, não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não ame o sono. E o Espírito Santo falou no meu coração hoje, de manhãzinho, o seguinte, não ame o sono. Se você se sente pequena, ou se sente assim que o seu problema é o gigante, que é tão grande na sua vida, esse gigante, que você não é capaz de vencer, como a Meire veio ministrando essa palavra hoje, o Espírito Santo foi conduzindo. Se você sente isso, o Espírito Santo falou de manhãzinha, não ame o sono, não ame a preguiça, não ame a procrastinação, não ame a tristeza, nem a depressão. Por mais que alguém te magoe, por mais que alguém te fere, por mais que a dor é grande, o gigante é grande, não ame a tristeza. Coloca alegria no seu coração. Coloca para Deus. Ah, alguém me fez tal coisa. E agora eu me entristeço e paro de fazer o que tem que fazer. E paro de fazer as publicações. Aqui a gente fala muito de marketing digital, né? E paro de me posicionar e paro de levar a mensagem de Deus, que esse é o chamado, ou de fazer o meu negócio crescer, ou de fazer o que é preciso ser feito para o meu negócio crescer, para a minha vida fluir, liberar perdão. Então, o que eu preciso fazer? A Mary colocou a pergunta lá no comecinho. Eu marquei aqui, ó. Qual Golias que você vai enfrentar hoje? O que você precisa deixar para a sua vida fluir? O que você precisa enfrentar, né? Enfrentar. Se é a tristeza, dissolver. Se é a preguiça, dissolver. Olhar para frente. Olhar para o gigante. E com aquilo que você tem. Não ligar para a crítica, não ligar para os olhares das pessoas. Às vezes as pessoas querem impor algo a você, mas o que basta na sua vida é Deus. Com Ele você segue, com Ele você vence, com Ele você vence o Golias, vence o gigante que está tentando te paralisar. Então, olhe para Deus, e essa mensagem falou muito forte ao meu coração, e foi isso que eu fiz desde 2020, 2021, quando eu olhei que eu me sentia incapaz de estar levando a mensagem, eu não tinha o conhecimento da palavra. Hoje eu vejo muitas pessoas têm conhecimento das histórias da Bíblia, e ainda criticam aqueles que estão tentando levar. Então, fazemos a nossa parte, sem julgar o outro. Fazemos a nossa parte, conectado com Deus, conectado com o Senhor, conectado com o Pai Celestial. Tem um louvor aqui que a Meire pediu para eu colocar, mas antes do louvor, eu pauso a gravação, porque nós vamos levar esse estudo depois lá para uma playlist no YouTube, e aí lá tem umas regrinhas também, conta os louvores, as músicas que a gente coloca, né? Mas antes de coloca a mão no seu coração. Qual é o gigante que está te paralisando? Qual é o gigante que está pesado na sua vida hoje? Senhor Deus, Senhor Pai, Senhor, olha, Senhor, Tu conhece o coração de cada um. Senhor, Tu conhece a necessidade de cada um. Tu conhece o que está travando, o que está bloqueando nesse momento. Se é uma tristeza, se é uma vergonha,
se é uma timidez, se é uma mágoa que está pesada, Senhor, dissolve. Pedimos aqui a sua unção, Senhor. Dissolve, capacita, Senhor, que nos colocamos na sua presença nesse momento, ó Pai, para nos capacitar. Escolha, aceite o chamado, aceite fazer. Não se importe com as críticas, que olhamos adiante para ti, Senhor, nesse momento. Restaura, ó Pai, desde as plantas dos pés até o topo da cabeça, todas as células sendo renovadas, todas as células sendo restauradas nesse momento. Dissolve, Senhor, que olhamos para ti e sentimos o amor. Essa pessoa que está entristecida, que há um gigante paralisando, ó Pai, coloca o amor no coração. Que ela comece a olhar para as coisas à sua volta e sinta o cuidado de Deus, e sinta a proteção de Deus, e sinta o amor dele, que ele colocará todas as coisas necessárias na sua vida. Tudo tem um porquê. Se aconteceu algo que te entristeceu nessa semana, saiba que Deus diz assim, ó, olha para mim, porque eu estou te capacitando. Tem algo grande a acontecer, mas é preciso você aceitar. É preciso você aceitar, dissolver, deixar o passado no passado, olhar para frente, segurar nas mãos de Jesus e fazer o que é preciso. Ação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ação, é preciso fazer, dissolver a tristeza, dissolver tudo aquilo que vem paralisando, a mágoa, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vou parar a gravação aqui, e você que está aqui assistindo esse vídeo, assistindo o estudo, que assistiu, tocou no seu coração, não foi por acaso que esse vídeo chegou até você, não foi por acaso que você, anjo, está aqui dentro do estudo bíblico. Grandes coisas têm para acontecer durante esse ano, estamos na metade, mas grandes coisas ainda têm para acontecer. Então, curte, compartilha, leva a mensagem àquela pessoa que você sentir no coração.